Nos últimos dias, tenho percebido um incômodo da parte de alguns protestantes, alguns evangélicos, alguns crentes, como queiram. Eles dizem assim: por que o pastor não critica as práticas católicas? Por que ele não fala contra acender velas, rezar o terço, fazer procissão ou ter imagens? Por que ele não age como nós, expondo os erros que eles praticam? E a minha resposta para isso é muito simples, porque essa não é a minha missão, esse não é o meu chamado. O meu chamado está baseado naquilo que Jesus disse em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 15, o Senhor Jesus ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O Evangelho, pregai o Evangelho. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo ele disse para fazer. Jesus não nos mandou sair pelo mundo destruindo a fé dos outros, machucando os corações ou tentando impor uma crença pela força. Ele nos chamou para pregar o Evangelho, para falar da verdade com amor e também com sabedoria. E isso, meus irmãos, é o que eu faço. Eu quero pedir a você que continue comigo neste vídeo até o final, para que você possa entender toda essa história. E já peço que você clique no joinha, se inscreva no canal, clique aqui embaixo no botão inscrever-se e você também clica no sininho e escolhe a palavra todas, para você sempre ser avisado quando a gente entrar, tá bom? E compartilhe também este vídeo com amigos, parentes. É muito importante que você leve essa mensagem para outros. Mas, queridos, primeiro ponto, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: o Senhor Jesus, ele não pregou com agressividade, mas com amor. A palavra de Deus, ela diz em Mateus 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Olha o que ele diz: porque eu sou manso e humilde de coração. Onde foi que Jesus ele saiu pelas ruas atacando a fé das pessoas? Onde foi que ele se preocupou em destruir as crenças dos outros, ao invés de mostrar a verdade com amor? O que eu vejo hoje são muitos que se dizem seguidores de Cristo, mas que pregam com ódio, com condenação, com arrogância. Mas me diga, foi isso que Jesus nos ensinou? Quando, por exemplo, ele encontrou a mulher samaritana lá no poço de Jacó, ele a tratou com dureza ou a tratou com graça? Quando ele viu Zaqueu na árvore, ele, por exemplo, o humilhou ou foi jantar na casa dele? Quando o trouxeram a mulher, aquela que foi pega em adultério, para que ela pudesse ser apedrejada, o Senhor Jesus atirou pedras? Ou ele mostrou misericórdia? A palavra diz, amados, em Mateus 9, versículo 13, misericórdia quero e não sacrifício. Se Jesus Cristo não veio para humilhar, para condenar ou para ferir, por que alguns insistem em pregar dessa forma? Meus queridos, eu quero fazer uma pergunta. O que é que alguns querem que eu faça? Essa é a pergunta. O que alguns querem que eu faça? E sabe qual é a resposta? Para muitos deles, não todos, mas uma parte, alguns protestantes que estão incomodados com aquilo que eu tenho feito aqui neste canal, por me dirigir aos católicos, por tratar bem os católicos, e alguns se incomodaram e aí eles querem que eu tome certas atitudes. Eu vou citar algumas. Eles querem
que eu use este canal simplesmente para atacar. Eles querem que eu seja agressivo. Eles querem que eu diga que só os evangélicos são salvos, que está todo mundo errado, mas os evangélicos estão certos e que só eles serão salvos. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, esse não sou eu. Eu não vou agir assim para agradar alguns evangélicos, alguns protestantes, alguns crentes. Não adianta. A palavra diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24. O servo do Senhor não deve ser briguento, mas amável para com todos, apto para ensinar, paciente. É isso que eu faço, amados. Eu sou pastor. O meu chamado é pregar a palavra de Deus, não criar inimizades. Eu sou pastor. Meu dever é anunciar a Cristo, não ser juiz dos outros. Eu sou pastor e o meu compromisso é com Deus, não é com as opiniões humanas. Se alguns estão incomodados com a minha postura, que criem seus próprios canais e preguem da maneira que acham correto. Mas eu não fui chamado para ser um tirano da fé, e sim um pregador do Evangelho. Agora, meus queridos, quantos se dizem cristãos, mas preferem ferir a fé dos outros? Quantos? Ora, a palavra do Senhor, ela diz em 1 João, no capítulo 4, versículo 20, se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Eu vejo muitos que dizem seguir a Cristo, mas têm o prazer de atacar, de ferir e também de humilhar a fé dos outros. Cristianismo sem amor é religião vazia. Evangelho sem compaixão é apenas um discurso seco. Se a nossa pregação não reflete o caráter de Cristo, então estamos pregando a nós mesmos e não a Ele. Se você se incomoda porque eu não ataco os católicos, eu te convido a refletir. Em Mateus 5, versículo 9, o Senhor diz, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Se Deus, ele chama de filho aquele que traz a paz, então, o que ele diria sobre aquele que só quer criar guerra? Meus queridos, o meu papel como pastor é o seguinte. Em Lucas, no capítulo 4, versículo 18, veja que eu estou trazendo a palavra, a Bíblia Sagrada, as referências para que todos entendam. Lucas 4, 18, que diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Foi isso que o Senhor, Ele fez e tem feito na minha vida. O meu papel não é denunciar imagens, não é denunciar a prática de alguém, mas pregar Cristo vivo. O meu papel, queridos, não é ridicularizar as procissões, mas o meu papel é ensinar a caminhar com Deus. O meu papel não é condenar quem reza, mas eu mostro na palavra o poder que tem quando nós oramos. Muito pode a oração do justo em seus efeitos, diz a palavra. Então não tenho que criticar a prática de ninguém. E se isso incomoda alguns, eu vou lhe dizer uma coisa, com toda sinceridade.
Me perdoe o meu modo de falar, mas eu só lamento. Mas, queridos, eu não fui chamado para agradar homens. Eu fui chamado para anunciar o reino de Deus. E, meus queridos, tudo isso aqui que eu estou falando traz uma reflexão para todos nós. A pergunta é: o que estamos fazendo com o Evangelho? Estamos pregando Cristo ou estamos espalhando cada vez mais divisões? Estamos buscando ganhar almas para o reino de Deus? Ou apenas ganhar intrigas, discussões? Ora, a palavra de Deus em Lucas 19:10, ele diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se o próprio Senhor Jesus não veio para julgar, mas para salvar, quem somos nós para agir diferente? Que possamos, amados, parar de pregar doutrinas e começar a pregar Jesus Cristo. Que possamos parar de ferir pessoas e começar a curar os corações quebrantados. Que todos nós sejamos espelhos de Cristo e não juízes. Sabe, não fomos chamados para julgar, para condenar alguém. Porque tem gente que gosta disso, de maltratar, sabe? Gosta de apontar, gosta de criar situações. Meus queridos, eu quero aqui perguntar a você uma coisa. Você acredita que o Evangelho deve ser pregado com amor? Ou você acha que tem que ser pregado com essa forma, dessa forma aqui, condenando, julgando, maltratando a fé dos outros? Como é que você acha? Você acha que Cristo, ele se agrada quando nós atacamos os irmãos? Ou quando acolhemos? O que é que você acha? Você acha que Deus se agrada que a gente condene, acuse, aponte, ou a gente acolha? Qual é a sua opinião? Então, queridos, eu quero que você deixe aqui embaixo o seu comentário, que você fale o que você quiser falar. Você pode criticar, você pode elogiar, você pode ser contra, você pode ser a favor, mas deixe o seu comentário aqui embaixo a respeito desse assunto que eu trouxe hoje, tá bom? Eu te agradeço de todo o meu coração. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe e mostre a todos que pregar a Cristo é muito maior do que atacar religiões. Que o Senhor nos ensine a viver o Evangelho da cruz e não o Evangelho da arrogância. Que o Senhor vos abençoe. Um forte abraço a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela sua fidelidade. Um abraço para você e para toda a sua família. Shalom.